Nós vivemos um ambiente de insegurança jurídica em 3 aspectos muito relevantes, sobretudo para uma plateia como essa. Questões tributárias, questões trabalhistas e questões que envolvem saúde. Nas palavras do próprio presidente do STF, vivemos aí um ambiente de insegurança jurídica. As iniciativas do Congresso, tais como o senhor há pouco as descreveu, contribuiriam para diminuir o que é caracterizado como insegurança jurídica em pontos fundamentais da nossa economia e da relação entre os entes diversos de vários segmentos da nossa sociedade, por definir o que me parece que está implícito nas suas medidas, o verdadeiro ou o que deveria ser o papel do STF? Bom, primeiro, acho muito importante destacar que o Brasil, no atual estágio em que se encontra, é fruto de acertos e desacertos, e nenhuma instituição e nenhum poder tem o monopólio dos acertos, nem a responsabilidade dos desacertos de forma exclusiva. A defesa da democracia teve um papel preponderante e muito importante do Supremo Tribunal Federal e do TSE, mas também teve uma participação muito importante do Tribunal de Contas da União, da imprensa, de partidos políticos e do Congresso Nacional. Foram diversas medidas do Congresso Nacional para se enfrentar negacionismo, para garantir vacina, para garantir recurso a estados e municípios, contra a política armamentista, em defesa da democracia e do próprio Poder Judiciário e da Justiça Eleitoral, que partiram do Senado Federal. A nossa relação com o governo anterior era uma relação de buscar aprovar aquilo que era necessário fazer, como foi a redução do preço de combustíveis que sacrificou, eu reconheço, os estados, mas se chegava a quase R$10 o litro da gasolina e era preciso fazer alguma coisa. E era preciso garantir renda mínima para as pessoas, por isso passamos de R$400 para R$600, política, aliás, que o novo governo manteve e reconheceu que nós estávamos certos naquele momento. E a relação com esse governo atual da mesma forma. Nós temos uma colaboração clara para com o governo atual, mas somos capazes de dizer que nós não admitimos retrocesso na autonomia do Banco Central, não admitimos retrocesso na capitalização da Eletrobras, não admitimos retrocesso no marco legal do saneamento. Esse é o papel do Congresso Nacional, de buscar identificar o que é melhor para o país, independente do governo que ali esteja. E a Constituição Federal, William, dá o manual claro do que é a responsabilidade de cada poder. A Constituição Federal, que foi concebida pelo Poder Legislativo, porque é o poder legitimado pelo voto popular de 594 parlamentares, é o caminho para nós identificarmos que ali, como primeira instituição reconhecida, é o Poder Legislativo, com a sua existência, a sua organização e suas atribuições, e, igualmente, o Executivo e o Judiciário. A Constituição define o papel de cada qual. E há uma diferença muito clara entre Executivo, Legislativo e Judiciário, que eu gostaria de destacar, que, embora o Executivo também decorra da vontade popular da eleição de um presidente e de um vice-presidente, a formação do Poder Executivo se dá por ato do presidente, que escolhe os seus ministros, suas equipes, suas estatais. Mas no Legislativo não. No Legislativo, os 594 são votados nos 4 cantos do Brasil e a expressão que existe na Constituição de que todo o poder emana do povo, isso se dá de maneira verdadeira e legítima pelo Poder Legislativo, que define leis, regras e alterações constitucionais no nosso país. E ao Judiciário cabe, evidentemente, resolver os conflitos como última instância. Não há que se admitir qualquer tipo de revisão pelo Poder Legislativo de decisões judiciais concebidas no Supremo Tribunal Federal, como não há a mínima possibilidade de se permitir ao Supremo Tribunal Federal ou qualquer instância judiciária que formate as regras e as leis do país, porque isso cabe legitimamente ao Poder Legislativo brasileiro. Então, a Constituição nos dá o caminho exato do que precisa ser feito para que o Brasil encontre aquilo que é o mantra e dogma de uma Constituição, que é a separação dos poderes, que devem conviver de maneira harmoniosa, com uma relação de diálogo entre os poderes, mas um reconhecendo o seu próprio papel, sem invadir o papel do outro. Essa é a receita mais perfeita para que a união e a pacificação se façam presentes no Brasil para o enfrentamento das crises verdadeiras. Definitivamente, nós não podemos nos permitir, nesse momento, criar qualquer tipo de crise falsa ou de crise desnecessária entre os poderes, e tudo quanto eu puder fazer como presidente do Senado para poder garantir que não haja nenhum tipo de aresta entre os poderes, eu farei, porque eu tenho responsabilidade com o país. Inclusive, quando necessário for, de me recolher e deixar de me pronunciar para evitar
polêmica, mas nós não podemos deixar de afirmar aquilo que a Constituição nos impõe, aos meus colegas senadores, que é o Congresso Nacional o dever de zelar pela atividade legislativa, porque isso exclusivamente nos cabe por uma razão simples. Nós somos votados e eleitos pelo povo brasileiro.